Isso. Natureza das comunicações mediúnicas, correto? Isso. Deixa eu descer aqui. Deixa eu compartilhar logo aqui a tela, aí vocês vão me ajudando. Cadê? Aqui, esse aqui. Certo. Aí vamos para comunicações, o item 2, certo? Comunicações mediúnicas grosseiras, correto? Isso. Eu vou aumentar aqui mais o texto, Correto. que aí a gente vai tentar. Isso fica maior para todo mundo. Quem tiver sem o livro, a pessoa pode acompanhar pelo celular também, né? Vamos então? Vamos lá então. Pode. Então, comunicações grosseiras. São as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda perto de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem, venham de homens viciosos e grosseiros, repugnam a quem quer e não seja inteiramente baldo de toda delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia, muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam, às vezes, por verdades. Só queria pedir a gentileza de você, queria depois voltar nessa frase aqui, ó. Essa frase é importante a gente voltar. Por isso, são incapazes de resolver certas questões e podem induzir-nos em erro ou involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Então, só para a gente retornar aqui, para a gente entender. Ele escreve numa linguagem rebuscada para trazer vários aspectos de comunicações. Então, por exemplo, é normal observarmos espíritos em extremo desequilíbrio, em extremo sofrimento, que ele classifica como inferiores, né? As comunicações são triviais, ele não quer falar de nada sério, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolos e mesmo ímpias. Ou seja, todos os caracteres de quem não tem virtude nenhuma moral. Ele não está ali arrependido, ele não está ali, ele está zangado, ele está brigando, de certa forma, com raiva, com ódio. Mas da onde toda essa raiva, todo esse ódio? E aí ele comenta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Ou seja, eles não têm muito conhecimento e nunca pararam para ter uma vida a refletir sobre as ações, atitudes, pensamento, como é a vida moral que ele poderia estar vivendo melhor. Por exemplo, como é que você vai imaginar, mesmo no dia de hoje, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício. No começo da reunião, nós estamos falando da nossa ausência de riquezas, nossa ausência de capacidade, nossa ausência disso, ausência daquilo outro. Mas a gente, de certa forma, não reconhece as riquezas e o que nós já alcançamos. A gente sempre quer mais, graças a Deus. A pior coisa é quando a pessoa não quer mais nada. Eu não quero porque eu cansei, porque isso, porque aquilo. Isso é horrível. Mas existe um outro aspecto estranho dentro de cada um de nós. E é um aspecto moral que nós construímos com o tempo, com séculos.
O que é isso? Nós não temos condições de imaginar como seria um ser humano moralmente superior. Ah, mas nós temos informações sobre o Cristo. Não, mas você tem traços, pequenos traços da biografia do Cristo. Não existe como você escrever a biografia de alguém minuto a minuto. Só que Jesus viveu a vida plenamente, intensamente, maravilhosamente, porque era espírito puro. Então, em tudo era lição, tudo era aprendizado. Olhava uma flor, olhava qualquer aspecto da natureza e sabia dizer quão complexa era a bondade divina, era a atividade divina, a atividade de amor se transmutando num aspecto mecânico e físico para dar um exemplo para a gente daquela grandeza do Pai. A gente não tem essa visão, a gente não consegue compreender isso. E isso meio que vai ofuscando a nossa vida. Hoje nós saímos do campo, né? Acho que a maioria daqui ninguém vive no campo. Acho que absolutamente ninguém aqui vive no campo. Então tem um problema gravíssimo que é o seguinte: a gente só está dentro de concreto com iluminação artificial. Você fica mais tempo sob iluminação artificial do que sob o sol. Você não sente mais o cheiro da natureza, o som da natureza. Os seus sentidos não estão mais ligados à natureza. Estão aprisionados dentro de caixas. Eu não estou pedindo para a gente fazer uma transformação e sair destruindo nada não, hein? Não é nada disso não. O que eu quero dizer é que nós também estamos ignorando a natureza divina, divinos do planeta, e acreditamos, nossa, vem uma chuva forte, meu Deus, acho que Deus está zangado, eu não sei quem está zangado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, nossa, olha só essa trovoada, meu Deus, eu acho que Deus está zangado. Aí eu falei assim, mas você viu um trovão, você acha que Deus está zangado? Quando você viu um terremoto, você acha que é o quê? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ué, mas quando você viu um furacão? Não, também tinha pensado. Então, você não pode imaginar que Deus é zangado, você vai ficar que Deus está zangado o tempo todo. Ou seja, é a nossa percepção de mundo que é totalmente distorcida. Agora, imagina alguém que está numa situação muito mais desprezível, com muito mais ódio no coração, com muito mais descontentamento de tudo, inclusive com raiva de Deus. Ele odeia a ideia de Deus. Se ele foi criado, ele odeia o Criador. É esse tipo de espírito que ele está se referindo. São chamados espíritos inferiores. Porque são mais ou menos ignorantes. Eles não têm como. O horizonte da moral dele é extremamente limitado. Não adianta você tentar parar. Não, peraí. O irmão da reunião vai conversar com ele e vai... Nossa, em 3 minutos de conversa, em 6 minutos, vai criar um princípio de lógica dentro da cabeça dele que vai transformar ele. Bem, aí é uma coisa meio que tio da nossa parte pensar isso. Por vezes o que você vai falar, ele vai esquecer daqui a 10 minutos. Mas daqui a 300 anos ele vai lembrar. Porque está dentro, vai ficar marcado dentro dele. Nós esquecemos isso. Nós somos uma grande esponja de experiências. Nós carregamos as experiências, absorvemos as palavras, os pensamentos. Isso fica impregnado no nosso mundo íntimo. E vamos levar conosco para sempre. Só que antes a gente ficava se impregnando de um monte de bobagens, de loucuras. Agora nós só queremos impregnar de coisas boas. O que é ótimo. Demora a transformar nosso mundo íntimo ainda. Demora, é claro, não tem mágica. Mas aquela impregnação, nós queremos impregnar de coisas diferentes agora. Já é uma coisa super diferente, super diferenciada. Então ele vai comentar algo aqui crítico. Por que eu quis marcar essa frase? Porque eu acho extremamente complexo de entender essa frase. Perspicácia restrita, ok, não consegue ter um raciocínio aguçado, né? Olha, isso não é ruim, fulano, não é ruim você ser assassinado, você chicotear alguém, você ser chicoteado não é ruim? Ele fala, é ruim, então você não deve chicotear os outros. Ele deve falar, não, mas o outro, se não sou mais eu, pode chicotear. Ou seja, não tem aquela perspicácia de perceber. Você não está entendendo, meu irmão. Se não é bom para você, não pode ser bom para o próximo, né?
até essas regras mais básicas, essas lógicas mais básicas, ele não tem essa perspicácia. Não consegue entender a razão e a lógica. Então, ele comenta uma outra frase bem complicada que é a frase que a gente vai entrar agora. Eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres. Então, o que acontece? Por que está falando de ideia muitas vezes falsa e incompleta? Talvez até mesmo nós tenhamos algum aspecto sobre a vida ainda falsa ou incompleta, mas muito menor do que esses irmãos. O que está falando é o seguinte: qualquer cenário que você pintar para ele, qualquer cenário que você falar para ele tem uma ideia totalmente contrária. Olha, fulano, isso não é uma coisa boa? Ele fala, não, isso foi horrível para mim. Eu odiei, eu passei por isso que você está acabando de falar, foi horrível para mim. Nossa, porque diversas pessoas a gente se questiona, né? Uma vez eu vi uma pessoa na mesa mediúnica questionando isso. Chegou um irmão muito violento, ele ficou e está numa situação muito agressiva. E o médium chegou uma hora e perguntou, né? Ele foi sincero, perguntou, olha, eu não estou entendendo. Esse irmão falou. Parece que você estava falando com as paredes, tudo que você falava parece que ele tinha uma experiência contrária. E eu não entendi, ele não absorveu nada. Qual foi o sentido para ele ter vindo aqui? É um motivo justo do médium questionar isso. Qual foi o motivo, né? Por que ele veio aqui se comunicar? Ele não tem como perceber nada. Não agora, mas vai ficar impregnado dentro do mundo íntimo dele. E o espírito superior pode propagar aquelas palavras, aqueles gestos de amor como um eco, replicar aquele som, replicar aquela ideia. Por quê? Ele realmente tem uma ideia deturpada das coisas mais simples da vida. Igualmente incompleta. E pior, ele observa que tudo conserva ainda sobre o império dos prejuízos terrestres. Então, por exemplo, ele tinha de repente um comércio. O comércio pegou fogo, foi destruído. Aí ele fala, mas qual o problema? Pegou fogo, né? Não, ele distorceu um fenômeno que aconteceu natural. De repente foi ele mesmo que tacou fogo, sem ter consciência. Mas ele tem certeza absoluta que foi o concorrente dele. E ele perseguindo agora o outro espírito que era concorrente dele, para tentar destruir as coisas e as posses dele. E ele toma isso como verdade, mas ele sequer lembra que foi ele mesmo que deixou cair lá uma ponta de cigarro e ele mesmo começou o incêndio. Mas ele estava com uma rixa anterior. E como é que você vai convencer a pessoa que não é isso? Não convence. Não tem como. Ele já tomou como verdade. Eles tomam às vezes por verdades. Eu dei um exemplo simples. Existem coisas mais profundas, muito piores. Existem pessoas que odeiam pai e mãe, porque acreditavam que o pai e mãe, poxa, queriam mudar, queriam ficar me transformando, queria que eu fosse igual a eles, não queria deixar eu fazer o que eu queria fazer. Eu não, mas ele estava tentando fazer o melhor por você. Não, mas eu não concordo. Como é que você vai conversar? É difícil, hein? É bem difícil. Então, por isso são incapazes de resolver certas questões. Resolver questões para eles mesmos. Eles vivem em conflito no mundo íntimo, conflitos que não existem. São fictícios. Eles criaram da mente deles. Não existe conflito nenhum. Nem motivo de dor e sofrimento. Mas como eles acharam, criaram uma sequência de achismos psicóticos de problemas que não existem. E podem, aí o que é o ponto-chave que a gente tem que tomar muito cuidado, todo médium, quando tiver com esse tipo de comunicação, e eu digo, inclusive, especialmente fora da mesa mediúnica, simplesmente na mesa mediúnica, podem induzir-nos em erro voluntária ou involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. O que está querendo dizer com isso? Por vezes, quando nós estamos zangados, frustrados, convalidos, qualquer situação dessa que é de desacordo com o que a gente acredita que é de felicidade, de harmonia,
e de maravilhosidade no nosso mundo íntimo, a gente pode entrar no mecanismo psicótico de maldade, de revolta. E entramos em frequências de ressonância, frequências na mesma frequência fundamental, na mesma frequência que gera comunicações harmônicas com esses irmãos desequilibrados. E eles vão nos influenciar, vão nos induzir a um erro. Depois, ninguém nunca percebeu isso? Pode surgir uma situação atípica. Você escutou até alguém falando uma palavra torta para você, a pessoa fala a você: olha, eu juro que eu não falei isso. Eu ouvi você falando isso. Aí, se não tivesse testemunho em volta do fulano, ele não falou isso. Ele falou isso. Você entendeu errado. E a pessoa continua: como é que eu poderia ter entendido esse errado? Ele falou isso porque ele queria me atacar, porque ele queria me ofender. Aí você fica assim: cara, como é que pode? Ele ouviu distorcido, não achou que de repente ele teve a capacidade de interpretar errado e partiu para cima para criar uma guerra. Gente, eu estou falando da Primeira Guerra Mundial. Foi uma briga entre duas famílias austríacas. Não sei se vocês se recordam. Mas é assim. Um vai falando para o outro, vai irritando o outro. Se a gente talvez um dia a gente descubra a história da origem dessas guerras. E da Primeira Guerra Mundial, o que eclodiu, o estopim, foi uma discussão entre dois familiares. O planeta inteiro sofreu porque duas pessoas brigaram. Tudo bem, o estopim, a chamada gota d'água. E aí resolveram partir para a guerra. Mas você pensa: caramba, coisas absurdas ocorrem. Mas é um estágio quase que de semi-loucura. Acho que por vezes são esses irmãos influenciando. Porque eles também perceberam a situação errada. Olha lá, fulano, olha lá, te odeia, está conspirando contra você, quer te destruir, quer não sei o quê. Toda vez que surgir esses pensamentos dentro de cada um de nós, temos que fazer oração. Senhor, me perdoe, Senhor Jesus. Olha por onde vagam os meus pensamentos. Olha por onde anda caminhando o meu mundo íntimo. Como eu pude deixar de ser tão vigilante comigo mesmo? Porque a gente tem que entender que nós é que demos essa brecha. Porque às vezes somos, né, nós temos aqui para um plano de provas e expiações, para sermos provados. Não, mas nessa circunstância, a gente fala assim para Jesus: Jesus, pode me mandar para lá, para a terra. Me manda para a terra, vai surgir essa situação, você vai ver só, eu vou tirar de letra. Só que não, né? A gente esquece que a gente não está pensando sozinho, ou sentindo a vibração sozinho. O campo magnético da Terra, não o magnético mineral, mas o magnético dos pensamentos de todos que nos cercam, é denso, é complexo. E por vezes nós nos deixamos mergulhar em prejuízo de nós mesmos e de terceiros. E com uma certa satisfação, porque afaga o nosso orgulho. Afaga o nosso orgulho. É isso mesmo. Eu tenho que pisar nele. Tem que mostrar quem eu sou. Eu tenho que mostrar porque eu vim. E a gente entra nessa loucura, cara. Mesmo sabendo que não está certo. Peraí, como Jesus faria aqui? O que Jesus diria sobre isso? Jesus falaria alguma coisa? Eu acho que não falaria nada. Eu acho que Jesus aqui, nesse momento, ele se recolher e ia fazer uma prece. Jesus fazia a prece a beça, orava a beça ao Pai, para deixar o exemplo para todos nós. Por que eu não estou fazendo isso? Então, esse é um momento gravíssimo que leva a muitas pessoas que têm mediunidade aflorada a cometer loucuras no planeta. Loucuras. Sintoniza e a gente acredita que aquela inspiração que vem vai nos ajudar. Mas às vezes a inspiração é doentia. É de um irmãozinho totalmente adoecido. Que talvez a espiritualidade superior deixou de ter essa comunicação para mostrar: olha só, agora ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ser vigilante, ele vai orar, e esse irmão vai participar da prece dele. Aí, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ele se irritou junto, ficou zangado junto, deu tudo ruim. Mas a gente não quer acreditar nisso, né? Que a espiritualidade superior está nos tratando agora como adolescente, não mais como criança. Ele quer que a gente aprenda acertando pelos nossos próprios pés. Faça o bem. Ficou zangado, desequilibrado? Busque uma prece, se reequilibre.
se reestruture. Precisamos do Pai. Buscar as luzes do mais alto em benefício de todos. Bem, estou falando sem parar, desculpa. Alguém Não, quer falar mas alguma coisa? essa questão dessas comunicações grosseiras, isso ocorre, como você falou, no nosso dia a dia, causando desavenças profundas e nós damos vazão a falar sem aquela vigilância que o Cristo nos ensinou, né, Tosélio? Exatamente. Mas é exatamente isso que ele está falando. E esses irmãos, pô, aí você pensa assim, poxa, por que Jesus deixou? Porque se a Espírita sabia que eu ia fracassar, que eu ia ser invigilante, por que ele deixou? A Espírita não sabia, não. É isso que a gente tem que despertar. A espiritualidade é igual a torcida do Flamengo. O time está desfalcado, está com -1, -2. Está lá a torcida. A justiça superior fica torcendo por nós. Agora ele vai conseguir. Ele vai ser ofendido, ele vai ser humilhado. A outra pessoa vai ter um sentimento. Vou colocar ele vai vibrar na frequência desse irmãozinho perturbado. Esse irmãozinho perturbado, junto com ele, vai divulgar uma sensação de tirania doida, psicótica. E ele não vai agir mal. Essa onda de mar negro vai parar e falar: eu não pertenço a esse oceano. Não quero mais saber desse espumeiro que só joga lama e desgraça para todos os lados. Eu vou me recolher para a prece e vou pedir ajuda. Porque todos nós somos filhos de Deus e precisamos do Pai. E eu preciso de ajuda nessa matéria, nesse assunto. E adivinha quem ia perceber a prece? Ia participar da prece junto conosco? Esses irmãos inferiores. É esse o ponto de interrogação que a gente tem que fazer em nossa vida, no dia a dia. Não estou falando de reunião mediúnica, não, hein? Estou falando fora da reunião mediúnica. Aonde a gente percebeu isso mais, Tosélio, naquele livro Sexo e Destino, de André Luiz, que mostra essa torcida da espiritualidade para que não ocorresse o fato do pai violentar a filha de criação. E ali você percebe a tristeza dos espíritos que fizeram de tudo para que a ação não ocorresse e o espírito encarnado deu vazão à má influenciação e a própria questão moral dele, né? Então, mas a torcida é uma prova, né? É uma prova. O cara tem um problema sexual grave. Ele observa aquela pessoa não como uma criança, muito menos como um filho. E às vezes filho, isso não é limite, às vezes, para a pessoa. O nível de problema, de desequilíbrio, isso às vezes não é o limite. Então a pessoa ela sabe que tem um desequilíbrio. Se ela tem um desequilíbrio, peraí, eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho que me policiar. Eu não posso dar vazão. É um problema que eu tenho em mim e que eu vim para a Terra para controlar e resolver. Mas isso é para todos os tipos de problemas que nós temos. É com egoísmo, com a falta de paciência, com orgulho, com a falta de humildade. Tudo que nós temos de tortuosidade no nosso mundo íntimo, não especificamente de um ato, a gente gosta de falar mais do que nos choca. Né? Nossa, teve aquele ato, teve o estupro, teve o assassinato. O que choca hoje a sociedade. Há séculos atrás isso não chocaria ninguém. Esse aqui é o aspecto importante. Então, por exemplo, o nosso egoísmo ainda não nos choca. O nosso orgulho ainda não nos choca. Por quê? Vi na Terra que todo mundo tem orgulho, todo mundo tem egoísmo. Por que você vai se chocar? Você ficaria altamente envergonhado se de repente Jesus, numa situação atípica, fala: olha só, orei muito ao Pai e pedi para você ir para um mundo feliz. Você tem que se jogar aos pés de Cristo e falar: Senhor, não faça isso comigo, por favor. De pessoas que amam profundamente.
que são pessoas maravilhosas. Você vai passar vergonha todo dia. A cada 5 minutos seu pensamento é vigilante. A cada 20 minutos seu pensamento é doente. A cada 35 minutos seu pensamento está pensando em alguma coisa totalmente desordeira, totalmente alucinada. E isso, não estou falando só do ponto de vista do pensamento nosso, não, e nem desses irmãos inferiores. Eu estou falando especialmente o que nós alimentamos nossa alma no dia a dia, de notícias, de assuntos. Às vezes a notícia chega até a gente, a gente possa orar para a pessoa que viu mal. A gente começa a relinchar e criticar e brigar e falar mal da pessoa. Nossa, não vale nada. Essa pessoa, essa senhora, tem que expurgar o umbral, tem que. Só muda o nome, né? Séculos atrás chamávamos de inferno. Hoje chamamos de umbral. Nossa, a pessoa tem que passar isso, tem que passar aquilo, tem que ir para os mundos inferiores, que não sei o quê. Mas a notícia chegou até a gente para que a gente possa orar pela pessoa. A gente possa ter uma postura justamente ao contrário de todo mundo, né? Então, é complicadíssimo esse parágrafo, porque isso tem impacto no nosso dia a dia absurdo. É absurdo. Diversas linhas de pensamento chegam até nós para nos provar. Vou provar fulano, vou falar, vai chegar essa mensagem, não. Saiu da divisão da tela, hein? Oi? Saiu da divisão da tela, tá? O texto. Ah, saiu? Saiu. Desculpa, deixa eu botar aqui, peraí. É que o computador aqui, ele... Deixa eu voltar aqui. Aí vocês me ajudem, vê se voltou. Não. Agora. Agora vai. Foi. Então, esse trechinho aqui, quem puder, faz o print screen da tela, salva, cola na janela, na porta, na geladeira, em todos os lugares. Porque essa frasezinha aqui final, ela é braba. Esses irmãos, quando entram em sintonia conosco, o que a gente acreditava que era o mais certo, que a gente tinha certeza de como agir, a gente pensa o contrário e a gente age mais no contrário ainda e nem sabe por quê. Caramba, por que eu falei isso pro fulano? Caramba, por que eu fiz isso, cara? Muito doido. E a gente sabe, a gente chega a julgar e classificar os mesmos como alucinados. Cara, que coisa de louco. Como é que eu pude fazer isso? Tozelli, eu também lembrei agora de um espírito que se comunicou na mesa mediúnica. Ele tinha empurrado uma criança, causado algum acidente em uma criança, quando ele não tinha notado, quando ele se deu conta do ato, ele se arrependeu, ele começou a pedir perdão, a dizer que não era aquilo que ele queria. Bate com essa questão e podem induzir-nos em erro voluntário e involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem, né? Sim, exatamente. Exatamente. Pô, por que empurrou fulano? Não sei. Caraca, do nada eu empurrei fulano. Sei lá, do nada fiquei com raiva dele. Mas já existia alguma coisa ali, algum sentimento doentio que foi dado vazão. Por isso que o encarnado que cometeu... Porque uma vez uma pessoa, um jovem na mocidade, falou isso. E eu fiquei assim, cara, esse jovem teve uma visão interessante. Quando estava estudando sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Influenciam os espíritos de tal maneira que ordinários são eles que vos dirigem. Aí quando ele leu isso, aí ele pegou e falou, ufa, graças a Deus, ainda bem que eu posso agora ocupar qualquer pessoa. Qualquer coisa que acontecer comigo, ei, não foi eu não. O ordinário foi eles que nos dirigiram. Aí eu fiquei pensando assim, como é que ele pode... Lógico que ele falou brincando, né? Ele quis falar de uma maneira debochada. Jovem é debochado, brincalhão o tempo todo. Ainda mais porque eles têm certo receio de mergulhar profundamente no assunto. Ele fica mesmo no deboche. Mas é normal, é a idade. Mas é um deboche às vezes importante. Porque ele começa a pensar assim, peraí,
Já que foi de ordinário são eles que nos dirigem, então a culpa é minha, não foi eu que fiz. Né? Porque a justiça da terra, como é que funciona a justiça da terra? Você sempre tenta achar alguma coisa para inocentar o criminoso. Você sabe que o cara cometeu crime, você sabe que ele está errado. Aí está lá escrito, tem que pagar com tantos anos de reclusão. Vai ter que ficar preso. Não, não, mas não pode provar isso, porque tem atenuante disso, atenuante daquilo, não pode provar aquilo outro, não sei o quê. 6 meses depois o cara está na rua. E vai reincidir, às vezes, do mesmo crime ou não. Reincide do mesmo crime. Né? E aí surge o seguinte aspecto, todo mundo fica se perguntando, por que Deus permite? Por que Deus permite? Que esse no final fica o questionamento. Por que Deus permite que esses irmãos estejam em comunicação conosco? Por que ocorre essa simbiose de tal maneira a permitir esse ato? Se já sabia que ia ser ruim para a gente, é a visão dele, né? Desse irmão perguntando, no meio do estudo. Se vai ser ruim para a gente, por que Deus deixou? Se sabia que eu ia fracassar. E é interessante porque a gente começa a questionar, mas olha só, você já treinou algum esporte? Ele já. Você já fez natação? Já. Você já viu essas pessoas que ficam pulando salto em distância? Tem até um caso recente agora, né? Salto em distância da Olimpíada. Um caso curioso que aconteceu em Tóquio, que é o chamado salto triplo. A pessoa fica pulando num pé, aí pula no outro pé, 2, terceiro, pum, e cai numa caixa de areia. Mas todo mundo conhece esse salto, o salto triplo. Tem um país lá da Europa, eu esqueci o nome agora, onde ele estava representando o país dele pela primeira Olimpíada, acho que foi em 92. Não me recordo o ano exatamente. Ele foi na primeira Olimpíada, pulou. Posição que ele ficou? Ele ficou em último lugar de todos. Ele, na verdade, ele bateu uma marca que era abaixo do nível olímpico. Ou seja, se fosse outro país que tivesse outros atletas, ele não teria ido para a Olimpíada. Ele ficou com aquela vergonha, ele se sentiu envergonhado. Ele se sentiu constrangido por ter ficado em último. Caramba, eu vim, só porque não tinha ninguém no meu país para representar essa modalidade, eu me inscrevi, só que eu queria passear mesmo, fui, fiquei na farra, pulei e fiquei em último lugar. Ele ficou, não tem aquela marquinha, tem tipo uma régua na lateral, né, da areia, ele ficou antes do início da marcação, não tinha nem, tiveram que pegar uma régua e medir para trás. Ele ficou em 59º. Tipo, ele ficou como o último país, porque não tinha uma coisa abaixo. Aí ele foi depois da próxima Olimpíada, ele ficou em 32º. Na próxima, aí nessa última agora, depois da 6ª edição de Olimpíadas, ele tirou bronze, 3º lugar. Eu falei, nossa senhora, isso é influência. O cara provou a influência dos espíritos, ele vai influenciar e você vai perceber, nossa, como que eu fracassei fragorosamente, como que eu quis ouvir esses pensamentos e não os pensamentos do meu espírito guia, do meu anjo da guarda. Não existe ninguém abandonado no mundo. Você tem direito a escolher. E é estranho, porque parece o seguinte, olha, aí o irmão geralmente, né, na mocidade fala, então o problema é escolha. Não, o problema não é escolha, não é liberdade de escolher. A questão é como é que você vai treinar alguém para escolher corretamente se você não dá liberdade para ele escolher. Então é isso que Deus permite no processo de provas e expiações nós construirmos durante as provas. Vou me provar, comparando a prova olímpica com a prova, né, do dia a dia, você vai ter espíritos te apoiando, te induzindo. Inclusive, eu vou destacar um espírito de alta hierarquia moral para ficar induzindo pensamentos positivos para você. Mas você é livre para escolher todos os pensamentos que caem na sua caixa d'água aberta, que é o seu campo mental. Nosso campo mental é uma grande caixa d'água aberta, sem tampa. Cai tudo quanto é tipo de gota. Aquela gotinha diminuta, quase que escorrendo, entrando com dificuldade.
às vezes é a mais pura, a mais bela, a mais importante, e a que a gente mais despreza. E nós ovacionamos e adoramos todas as outras. Então está naquele momento que não é mais criança, já é de mocidade realmente, somos jovens espíritos, não somos mais criancinha. Agora a gente está escolhendo, tendo que escolher. Agora, como é que você vai escolher se você não tem opção? Então, por isso que Deus nos permite, e Deus permite, inclusive, que outros irmãos percebam esse processo. Olha como é que alavanca a evolução. Um irmão inferior, vendo aquele cenário acontecer com você, que ele entendia errado, e aí você faz a escolha certa. Aí ele observa, não é assim. Eu que estava errado o tempo todo. Ou seja, Deus cria um mecanismo perfeito de marcha evolutiva do contínuo, ou seja, de todos nós, para que possamos marchar em conjunto, e por vezes estamos botando culpa no conjunto e na marcha coletiva o nosso fracasso. O nosso fracasso é a nossa escolha final. É a nossa escolha. Então não podemos culpar esses irmãos, mas temos que compreender que o obsessor, o espírito inferior, são artífices do nosso progresso. Ele chega com aquele pensamento deturpado e o pensamento entra. Aí você pensa, peraí, eu quero fazer isso ou não? Eu concordo com isso. Agora, se você concorda de primeira, se agarra aquele pensamento doentio, é porque você quer. Agora, imagina se Deus não permitisse isso. Não, vou o seguinte para você, eu só vou deixar você com pensamentos puros. Você não tem o que escolher, pô. Não tem o pensamento da sua mente. Ó, não vou deixar nem o seu próprio pensamento fluir. Eu vou deixar só o pensamento dos espíritos puros. Ué, mas aí vai ser, né, como se colar na prova. Só quem vai estar respondendo as questões vai ser o espírito puro. Não tem graça nenhuma, né? A graça é, você está aqui, você está sendo provado, e você tem a influência positiva, você escolhe ouvir ou não, e a influência negativa, você escolhe ouvir ou não. Mas pode ter certeza, se a sua escolha for positiva, aquele que sintonizou conosco vai observar qual foi a transformação que você escolheu fazer. Ele não escolheu revidar. Que incrível! Eu ia levantar, dar uma machadada na cabeça da pessoa. Ele resolveu não revidar. Ao contrário, ele pensou, eu devo amar essa pessoa com todos os espinhos que ela tem. Hoje ela está me espetando, mas é normal, é o que a pessoa consegue fazer agora. Mas ela tem perfumes maravilhosos e uma alma maravilhosa, porque é obra de Deus. A gente pensa assim, no nosso dia a dia, a gente não pensa, né? A gente não vive isso. Então, esse único parágrafo aqui, ele é um parágrafo clássico para todos e qualquer, porque vem através da intuição, vem através de sugestão, vem através de diversas modalidades medianímicas. Deus não vai deixar ninguém abandonado. Por vezes, o único incremento de melhoria que esse irmão infeliz, inferior, pode ter é estar próximo de alguém que está um degrauzinho de leve só acima. Né? E é muito interessante a beleza como Deus, a evolução de todos nós. Vou começar amanhã. Se ninguém quiser comentar nada desse parágrafo, eu vou avançar para o último parágrafo. Pode continuar, pode continuar. Alguém quer falar? Alguém? Pode continuar, então. Eu vou continuar. Aí no final, se alguém quiser falar, fique à vontade. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação que já tenha chegado. Assim, a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, né? O fanfarrão, chamado fanfarrão, brincalhão, acrimônia, é indício característico de inferioridade, de embuste, ou seja, de engano, tentando enganar a pessoa. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerável, ele vai dar o nome dele, sou eu, tal, fala 3 palavras bonitas, 4, a terceira
falando coisas hediondas, está falando coisas absurdas. Está até botando, mas por quê? Para enganar as pessoas, né? Para justamente causar esse processo de engano. Mas seria bom a gente ouvir todos aqui presentes, se qualquer um quiser opinar sobre esse parágrafo, sobre o parágrafo anterior. É muito importante esse momento de reflexão, porque muitos se questionam, né, se perguntam, poxa, por que Deus deixa? Né? Eu estava indo tão bem, de repente eu fui influenciado, guiado por um espírito inferior, puxa vida, eu me sentindo traído por Deus. Mas na verdade não é isso, né? Aí fica à vontade aí quem quiser falar alguma coisa. Eu fico lembrando também que muitas das vezes, Sim. faz algum tratamento, qualquer coisa, a gente sempre, quando reclama do outro, a gente reclama de forma diferente. Quando a gente se quer justificar a forma, né, como nós agimos, a gente sempre é mais benevolente. A gente está assim, mas eu fiz isso por isso, sempre se desculpando, né? É meio que assim, né? A gente ainda continua fazendo isso, a gente não assume que a gente também, que a gente está errado, o nosso comportamento está errado, né? A gente tem que assumir isso, que a gente está errando ainda, né? Muitas das vezes, a minha filha um dia falou isso para mim, eu fiquei assim, extremamente envergonhada, que ela falou para mim assim, quando você fala, isso com relação ao meu marido, quando você fala dele, você me desculpa, mas quando você age de uma forma, você fala, mas eu fiz isso por você. E eu acho que isso é na vida toda, né? Não, com certeza, toda. Nós somos o tempo todo, estamos demandando o tempo inteiro. Vocês estão me ouvindo bem? Um chiado aqui. É o de Fátima, é o de Fátima. O de Fátima, tá. Tá. Olha só, Fátima, o que você falou é importantíssimo. Porque existe um outro problema que nós temos que vencer, que é uma característica moral, que é a coragem. Você, mas o que coragem tem a ver com isso? Tem a ver com resiliência. Isso você aprende em diversos esportes, em diversas coisas, e a vida obriga a gente a aprender isso. Por mais que você fique o dia inteiro concentrado e pensando, hoje eu vou ser 20% mais paciente do que ontem, talvez seja esse dia que você vai ser mais impaciente. Por quê? Porque a construção da paciência não está em ficar preocupado com a paciência, está em ficar preocupado em amar mais o próximo como ele exatamente vier. Amar as situações da vida exatamente como elas são. Os problemas exatamente como eles são. Exatamente. Não, eu não quero enxergar o problema. Não, enxergue o tamanho total dele e fala, é isso tudo? Obrigado, Senhor, por eu estar vivenciando esse problema. Então, eu preciso ganhar experiência com esse problema. Quando a gente começa a ter essa relação mais próxima do divino, mais próxima de Deus, e para de ficar seccionando a vida, a gente gosta de seccionar a vida. Paciência, humildade. Agora eu vou ser humilde. Agora eu vou ser humilde. Vamos ver que estou sendo humilde. Isso não existe. Não existe isso. Não tem como você seccionar a vida. Esse é o pensamento atrelado ao processo educacional. O processo educacional criou um engodo, um engano, uma mentira no nosso mundo íntimo, achando que a gente pode fracionar os assuntos para entender melhor. Só que o entender melhor os assuntos é amando os assuntos. Quem vai entender mais? Aquele que fraciona, fica subdividido a matemática, ou aquele que ama a matemática? E qualquer assunto da matemática está feliz, fica igual pinto no lixo. Nossa, mais um problema de matemática. Nossa, esse eu nem sequer consigo resolver, eu não faço a menor ideia. E a pessoa fica toda feliz e fica 2 horas pensando naquele problema. Ela está alegre e feliz com o problema, por estar no trajetório de resolver o problema. Peraí, agora eu tenho que ter paciência, agora eu tenho que ter humildade. Agora, quem fica fracionando a vida assim,
se perde, porque não tem como. E as pessoas vão nos apontar. Você não fala tanto de paciência? Olha só, você gritou comigo, você foi impaciente com aquilo. Você não tolerou que eu estava errando isso, errando aquilo. E é verdade. E é verdade. Mas ela também observou somente esse momento, essa fração, essa pequena vírgula. Não observou o todo. Temos que parar de observar o ponto e passar a observar o todo. É igual assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho a mania de chegar em casa e boto o sapato no meio da sala. Boto o sapato no meio da sala, alguém vem e tira. Boto o sapato no meio da sala, alguém vem e tira. Esse é um problema recorrente que você tem que trabalhar. Agora imagine que fosse o contrário. Eu nunca boto o sapato no meio da sala. Dia nenhum. Um dia eu botei. Eu estava arrastando uma mesa. Aí a pessoa vem, olha aí, ó, olha o sapato no meio da sala. Olha a bobagem que você está fazendo. Mas é assim com relação a tudo na vida. Ninguém observa os N momentos que você não colocou o sapato no meio da sala. Estou dando um exemplo contrário, o inverso do que você estava falando, Fátima. Porque nós não somos as frações temporais de nós mesmos. Por vezes vão ter momentos de tristeza, agonia, angústia, dificuldade, o que é totalmente natural. O que não pode é ficar na agonia, é ficar na angústia e mergulhar no prostracismo. Ficar triste, ficar angustiado, é totalmente natural. Significa que o seu campo emocional está participando das coisas. Nossa, puxa vida, como aquilo, fiquei triste. Mas cheio de tristeza. Agora tem que... Chega, para mim tá bom, já deu, já senti, percebi, agradeço o Senhor. Eu não tinha percebido isso, eu nunca tinha sentido esse problema nessa dimensão. Porque às vezes é isso que acontece. Estamos vivendo em outras encarnações totalmente ignorando e fugindo de viver certos sentimentos. Nossa, eu vi ali, aconteceu a situação assim, assensada. A pessoa, não quero viver esse problema, não quero viver essa situação. Por vezes estamos em fugas, tá? Por vezes estamos buscando fugas psicológicas, continuamente. Entra encarnação, sai encarnação em fuga. Só que chega um momento que você tem que viver aquela experiência, não tem fuga. Como é que você vai falar, por exemplo, de um clima onde, por exemplo, hoje a atmosfera do planeta está vivendo um clima, o quê? De pandemia. O vírus está matando 2 a 3% do planeta. A taxa de mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Existem vírus muito mais perversos do que ele. Mas isso, como não foi difundido e não aplacado na grande massa da população, você não lembra. O vírus da AIDS já matou mais de 25 milhões de habitantes do planeta. Medo na gente. Porque, tem um coquetel aí, eu não estou vendo quase ninguém. Então, você não se preocupa mais, entendeu? Então, a questão toda é, todo o nosso mundo íntimo, a gente não pode raciocinar e analisar ele em frações. Olha, eu vou pensar aquilo que eu vivi hoje de paciência, de não sei o quê, e vou fracionar. E, ó, tá vendo aqui, ó? Ela tem razão. Eu não fui paciente. Não, mas ela esteve vivendo o seu mundo íntimo 24 horas por dia? É claro que não. Agora, temos que entender também, quando a pessoa nos questiona assim, é porque nós estamos questionando ela dessa mesma maneira. Esse que é o ponto complicado da história. Nós estamos questionando uns aos outros dessa mesma maneira, enquanto devemos estar olhando o outro no sentido também contínuo, não no sentido fracionado, pontual, né? Mas acho que Maria queria falar alguma coisa. Fala aí, Maria. Mais alguém quer comentar? Não, eu ia perguntar. Sim, eu ia comentar sobre o que o menino falou, porque, assim, pensamentos que até certa vez me explicou dentro da sala do passe, aí ali eu já trabalhei melhor, mas, assim, pensamentos que não vinham antes e agora vêm, ruins, assim, e o que eu faço? Aí, às vezes, é tão ruim, e aí eu corro para a oração, eu corro até para o lugar onde eu vou, né, a gente frequenta, para orar, sabe?
E é muito ruim. Aí eu fico assim, nossa, não queria pensar isso. É o que? Isso aí é um erro meu? Eu não queria que esses pensamentos viessem na minha cabeça, ruins, horríveis. Às vezes horríveis, horríveis, horrorosos. Eu me envergonho. Então, mas vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que Jesus apareceu para você e falou assim: Maria, eu tenho uma missão para você. Dos dias X, Y e Z, vão ocorrer 3 dias específicos em que 3 irmãos altamente adoecidos, e eles estão plasmando um pensamento deles, situações odiosas de morte, de esquartejamento, de violência, de destruição, mas só que eles não conseguem desligar esse botão. Você ajudaria a drenar essa energia mental através do seu pensamento? Você vai receber esses pensamentos, vai assimilar, para tirar essa energia mental deles, ajudar a dissipar essa energia mental. Você ajudaria? Se fosse Jesus perguntando para a gente falaria: opa! É só esses 2? Manda mais 10. A gente ia falar que aguenta tudo. A gente aceita tudo. Mas como está acontecendo e a gente acha que é nosso, a gente sente vergonha. Mas não necessariamente é nosso. E, na maioria das vezes, não é nosso. O pensamento é de alguém desencarnado. E às vezes, olha só, vamos lá, vocês não têm experiência de obsidiar ninguém. Vocês não tiveram no submundo obsidiando ninguém, nem passaram por treinamentos de como obsidiar os outros. Deixa eu passar a minha experiência. Quando você quer fazer o mal a alguém, você precisa de no mínimo 13 outros irmãos, 12 a 13 outros desencarnados. Você precisa de uma pessoa, de um desencarnado que esteja totalmente enlouquecido. Você precisa de um desencarnado fisicamente doente pelo espírito, exatamente na mesma posição do perispírito que você quer atacar naquele outro irmão encarnado. Você junta todas essas pessoas com o mesmo foco de interesse, que é prejudicar aquela outra pessoa. Isso gasta energia. Ou seja, para agir no mal, se concentra diversos pensamentos. Diversas pessoas se juntam para promover o mal. Ninguém promove o mal sozinho. É um engano pensar isso. Nossa, fulano obsidiou Beltrano, causou uma grande complicação. Não foi sozinho. Foram, às vezes, dezenas de irmãos desencarnados. E sempre tem alguém que articula e cria todo o processo de como conseguir ter sucesso. Não é assim tão fácil. É difícil, tá? Agora, imagina para fazer o bem. A gente tem uma visão meio, unívoca, né? Meio única sobre fazer o bem. A gente acha que fazer o bem, a pessoa possui a capacidade de fazer o bem, ela pensa no bem e o bem se faz. Não é assim, não. São dezenas, milhares de espíritos trabalhando no bem. Da mesma maneira que nós descobrimos por que existe no estudo sistematizado, lá atrás, nós estudamos o porquê que existe o umbral. O umbral, às vezes, o cara está numa situação que ele tem que ter um lugar para dissipar as energias mentais dele. Agora, imagina se ele não está no umbral. Ele está em outro local e ele está começando a gerar, plasmar energia mental que ele também precisa dissipar em algum lugar. E por vezes nós somos chamados a ser dissipadores dessas energias. Involuntariamente. Mas às vezes durante o sono a gente se compromete. Senhor, deixa comigo. Eu mato no peito. Deixa comigo, eu vou resolver isso tudo. Ei, você barbuda, você está querendo falar isso comigo? Bezerra, bezerrinha, deixa comigo, bezerra. Eu mato essa no peito. Mas quando chega no dia a dia, aí trava tudo, cara. Dá medo, a gente não quer, a gente foge. Não podemos fugir, não. É isso mesmo. Aconteceu isso tudo? Puxa vida, então quer dizer que ninguém anda assim. Ah, Senhor, auxilia ele. É uma pobre criatura que está prisioneira desses pensamentos. Ele sequer consegue se libertar desses pensamentos.
dai força para que ele possa ser ajudado, amparado, socorrido. Aí você fica naquele momento de prece e vai só drenando aquelas energias. E vai drenando, porque não podemos imaginar que energia negativa é só jogar para o oceano, que o oceano resolve tudo. Nós criamos isso na Terra. Como você resolve o esgoto do planeta? Você joga lá no meio do oceano e resolve tudo. Não é verdade. Você vai poluir o oceano. A região onde vai ter emissário vai destruir o oceano. Todo mundo sabe disso. Agora, qual a obrigação? Você tem que ter estações de tratamento de água. Não esgota. Vai tratando, tratando. No final fica o quê? Fica água pura. Como é que pode? É a beleza de Deus dando exemplo pela água sobre cada essência de cada um de nós. Vamos passar por processo de tratamento e vamos voltar à nossa pureza. Só que requer estação de tratamento. Então, por vezes, nós somos chamados. Vem ajudar na estação de tratamento. É isso. Então vamos recorrer à oração, né, Tosélio? Sempre. Faz a oração pra gente. Tá ok. Já passou, né? Vamos lá. Vamos lá então. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, pelas possibilidades do estudo da noite de hoje, pela conversação fraterna, de mundo, que é o nosso mundo interior, sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e como eles se ligam com tanta facilidade aos irmãos desencarnados, classificados como inferiores, mas que igualmente são nossos irmãos em evolução, ora prisioneiros de certos sentimentos, de certos equívocos da própria forma de sentir a vida, mas mesmo assim a bondade de Deus continua a exercer o papel de transformação, de apoio, de amor contínuo por todos nós. Então quem somos nós para criticarmos? E sim temos que buscar auxiliar. Por isso te pedimos, Senhor, a todos que estão ligados aos nossos pensamentos, estão ligados e mancomunados igualmente, interligados com pensamentos, em provocar certos desatinos, que essas energias possam utilizar as mesmas ligaduras mentais, promovendo a paz, o amor, a reconciliação, a diluição dos sentimentos equivocados, dos pensamentos equivocados, e permitindo, Senhor, a reconciliação de cada um de nós conosco mesmos na marcha do progresso moral, que tanto estamos parados, estagnados, imaginando o que vai acontecer. Dá-nos força, Senhor, para todo dia ao acordar, marcharmos passo a passo, palavra a palavra, confiantes no amor de Deus e, acima de tudo, sabendo que temos que implantar esse amor igualmente em nosso mundo íntimo, em tudo ao nosso derredor, em todo pensamento que albergamos, seja em favor de terceiros ou não. Dai-nos força, Mestre, para que possamos colocar em marcha o nosso coração, dilatando as nossas capacidades hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada. Ô, Tosélio. E aí? Obrigada, irmão.